Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero compartilhar 5 dicas que vão ajudar a aumentar a tua fé. São coisas que eu coloco em prática e quando eu vejo que eu tô assim, caindo, sabe? Que eu tô esmorecendo, que eu tô me jogando para baixo, eu pratico essas coisas e eu consigo me restabelecer, parece que eu consigo voltar pro eixo. Então são 5 dicas super fáceis e práticas para que tu possa incluir na tua rotina. A primeira dica é a seguinte: busque o autossacrifício. Eu sei que a gente vive numa geração que exorta o autossacrifício, né? Perceba que a nossa geração, ela sempre busca correr de tudo aquilo que nos traz dor, né? Inclusive, a gente percebe muito, né, que as pessoas instigam que se tá ruim pra ti, que se tá difícil, que se não tá te fazendo feliz, é pra tu largar, é pra tu sair. Não é à toa que a gente vê tantos relacionamentos sendo descartados atualmente, porque o que importa é que tu esteja se sentindo bem. Enquanto a gente sabe que a própria palavra nos diz que o nosso coração é enganoso, que a gente tem que ter muito cuidado, né, com as coisas que a gente sente, porque nem tudo aquilo que a gente está sentindo provém do Senhor. Exemplo, quando tu tá sentindo medo, medo não vem de Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso quando a gente afirma que a gente tem que ser movido por aquilo que a gente sente. Isso não é uma verdade. Mas o que seria essa questão do autossacrifício, né? O Senhor não quer que tu tenha uma vida amargurada, que tu tenha uma vida sofredora, que tu permita que os outros pisem em ti. Não é sobre isso. A gente precisa entender que para nós cristãos o amor é simbolizado pelo autossacrifício, né? É a gente morrer para nossa carne e a gente viver pelo Espírito. Como que o amor é simbolizado? Qual que é o símbolo do amor para nós cristãos? Uma cruz, né? Nós servimos um Deus que é o autossacrifício em pessoa. Então, o amor para nós é uma cruz. E isso nos ensina que nós vivemos num mundo caído e que aqui nós teremos que passar pelo autossacrifício e não fugir do autossacrifício, né? Muitas vezes a gente vai ter que se submeter a determinadas coisas. Então eu vou dar um exemplo pra vocês, né? Eu tava assistindo hoje de manhã uns stories de uma menina que eu gosto de acompanhar e ela tava falando que fez jejum de 36 horas. E ela usou uma frase que a gente já leu muito, né? Eu não lembro de quem que é o autor dessa frase. Não me recordo, não vou falar pra não acabar não dando os créditos pra pessoa errada. Mas a frase diz assim: é justo que muito custe aquilo que muito vale. E isso a gente pode levar para todos os âmbitos da nossa vida, né? A maternidade. A maternidade é o autossacrifício materializado, né? Mas vale demais. Então, ela usou essa frase para justificar o jejum, né? Quantas vezes a gente, fica postergando o jejum, sabe? Eu não vou jejuar hoje, e eu falo isso pra mim, porque faz alguns dias que eu tô pensando em jejuar, e eu acabei não jejuando, mas a gente fica postergando, né? Isso, não vou jejuar hoje, porque tem não sei o quê. E, cara, a gente precisa se autossacrificar. A gente precisa entender que a nossa mente, ela é mais forte do que isso. A primeira dica que eu te dou é: busque o autossacrifício que agrada o Senhor. Dica número 2, não abra mão do teu tempo com Deus. Eu sei que a nossa rotina é corrida, mas quando eu falo tempo com Deus, não necessariamente todos os dias tem que ser da mesma maneira. Hoje, por exemplo, eu sempre acordo mais cedo que a Esther para conseguir fazer o meu devocional. E hoje ela acordou mais cedo do que eu. Então, como que eu vou fazendo, né? Durante o dia eu vou me alimentando da palavra do Senhor, de maneira da Bíblia em áudio, louvor, pregação. Eu vou me alimentando dessas maneiras, né? De diversas formas. Mas o que importa é que a gente não pode abrir mão do nosso tempo com Deus. Todos os dias a gente precisa recorrer ao Senhor. E pelo visto tem alguém que não tá querendo dormir mesmo, porque resolveu acordar. Dá um oi aqui, amor. Resolveu acordar no meio da gravação da mamãe. Então vai participar da gravação. Pode ser? Pode, né, vida? Então vamos lá. A terceira dica que eu quero compartilhar com vocês e que a Esther também vai compartilhar com vocês. Tenha momentos de solitude com Deus. Solitude é diferente de solidão. Ontem mesmo eu estava conversando sobre isso com meu esposo, mas aqueles momentos em que tá só tu e Deus, sabe? Pode ser no trânsito, enquanto tu tá dirigindo, que daí tu tá sozinha, arrumando a casa. Sabe aquele momento que tu fica assim introspectiva, que tu conversa com Deus,
mas principalmente que tu fique em silêncio para ouvir a voz de Deus, sabe? É muito importante isso. Às vezes a gente só tá falando e a gente não tá permitindo que Deus fale para que a gente possa ouvir os seus direcionamentos. Então, ter aquele momento assim, quietinha, sabe? Onde tu consegue sentir a presença de Deus. Pode ser, enfim, tu encontrar na tua rotina o teu momento de solitude com o Senhor. Isso é muito importante, muito, porque a gente vive uma vida, né, rodeada de pessoas, a gente está sempre conversando com pessoas e quando a gente está sozinha, a gente está produzindo, a gente está pensando em o que a gente tem que fazer logo em seguida, quando na verdade a gente precisa entender que esses momentos, eles são muito necessários. Então, como que eu tenho meus momentos de solitude com o Senhor? Quando eu tô lavando a louça, quando eu tô pendurando roupa, quando eu tô até no banho, sabe? Eu fico lá quietinha, agradecendo a Deus por aquele banho quente, conversando com Ele, ficando em silêncio só, né? A melhor maneira, na minha opinião, né, de viver essa solitude com o Senhor é ficar sentado olhando a paisagem, né, pela janela. Filha, tu pegou o microfone da mamãe. Eu acho que eu consigo sentir muito a presença de Deus quando eu tô contemplando a sua criação, sabe? Então, principalmente no pôr do sol. Eu amo assistir o pôr do sol. Então, quando eu tô lá, só observando, sabe? A criação. É um momento onde eu sinto a presença de Deus e a gente se alimenta disso, né? A gente se alimenta dessa presença, que é o que faz a diferença na nossa vida. A dica número 4 é para que tu cuide aquilo que sai da tua boca, né? Às vezes a gente tá proclamando palavras de morte, palavras de ódio, palavras que não são corretas e que não provêm do Senhor. Não são coisas do caráter de Deus. Então, por exemplo, né, pode ser que tu esteja murmurando, porque minha casa tá sempre bagunçada. Porque agora, né, aqui em Farroupilha, na minha cidade, tá muito úmido, então as janelas, eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, é muita umidade, é muita umidade. E aí, aqui eu tô no chão com um pano no chão, porque fica escorrendo água. Né? Então eu poderia muito bem ficar reclamando dessa umidade. Só que quanto mais a gente reclama de coisas, perceba que a gente reclama de coisas tão bobas, né? Tão simples. Quanto mais a gente reclama, mais a gente atrai. A palavra de Deus nos diz sobre o poder nas palavras. Aquilo que a gente diz na terra é ligado no céu. Não é à toa que quando a gente vai se casar com alguém, a gente usa palavras. A gente está dizendo para Deus e para as pessoas que estão presentes: eu escolhi viver com essa pessoa até o resto da minha vida aqui na Terra. Então as palavras são muito poderosas. Proclama palavras de vida para tua casa, para tua família, para os teus filhos. O que é que tu tá falando para os teus filhos? Meu Deus, tu é muito bagunceiro, meu Deus, que não sei o quê, tu não tem que fazer assim. Óbvio que a gente tem que repreender os filhos, que a gente tem que instruí-los, mas às vezes a gente tá só vomitando aquilo que existe dentro de nós, né? Aquelas coisas ruins que podem existir dentro da gente e a gente tá atraindo. Quanto mais a gente fala, mais a gente atrai. Então, pelo contrário, sabe? Proclama palavras de vida. Diz pro teu filho quanto ele é inteligente. Agradece a Deus pela casa que ele te deu. Sai aí pela tua casa proclamando palavras de vida pro teu lar. Gente, eu espero muito que o áudio desse vídeo fique bom, porque o que ela tá mexendo aqui no meu microfone, filha, então tenha muito cuidado com aquilo que tu está falando. Para aumentar a tua fé, é muito necessário que tu proclame palavras de fé sobre a tua vida. E por último, mas que para mim assim, é muito importante, ouça testemunhos. Não sei para vocês, mas para mim testemunhos edificam muito, porque às vezes a gente tá passando por uma situação e aí a gente escuta uma pessoa que passou por uma situação semelhante e venceu aquilo. Nossa, isso dá uma injeção de ânimo, sabe? A gente não foi feito para viver isolado, para viver sozinhos, para não compartilhar as coisas com as pessoas. Pelo contrário, nós fomos feitos para viver em comunhão. Nós somos um corpo. Então busque, sabe, ouvir testemunhos. No YouTube tem muito testemunho, no Spotify tem muito testemunho também. O TikTok é recheado de testemunho. Busque ouvir outras pessoas, né, falando sobre as suas vidas, falando sobre o que Deus fez nas suas vidas, e tenha certeza que isso vai
ajudar a alimentar a tua fé. Gente, são essas coisas que eu gosto de colocar em prática e que pra mim funcionam demais para fortalecer a minha fé. Tenha por hábito todos os dias ter alguma dessas práticas, sabe? Seja hoje um momento de solitude, amanhã tu pode ouvir testemunho e assim por diante, sabe? E peço perdão por este vídeo um tanto quanto conturbado. Saiu um pouco do meu script. Mas tá tudo certo, essa é a vida de mãe, né? Filha, dá um tchau aqui, ó. Ó, ela viu meu celular, gente. Ela tá aqui de olho no meu celular. Dá tchau pro pessoal, vida. Então tá, né? Um beijo, gente. Fiquem com Deus.